Camisa 8. Oferecimento. Norma Fest, a festa de prêmios da Normatel. Técnico da seleção brasileira definido, Dorival Júnior. Bruno Balacó, um bom nome. Vamos começar esse nosso papo assim. Dá para dizer que o Dorival Júnior é melhor do que Fernando Diniz? Acertou a CBF? Olha, o Fernando Diniz acabou não dando muito certo, né, Luiz Henrique, na seleção brasileira, né? Os jogos que ele fez, o desempenho foi muito abaixo, o jogo foi muito criticado, aquele jogo de troca de passes defensivos ali, perigoso. Os resultados estão aí, né? 3 derrotas seguidas. E como o Fernando Diniz já sabia que era um emprego para ele temporário, até a possível chegada do Carlo Ancelotti, já que o Carlo Ancelotti não faz mais, acho que a seleção fez bem iniciar um novo ciclo e agora chega o Dorival, que dentre as opções, certamente ele estava entre os 2 melhores. Acho que do nível dele ali no futebol brasileiro, só um Renato Gaúcho poderia assumir a seleção. Acho que está de bom tamanho. Dorival Júnior experiente, 61 anos, teve 2022 e 2023 muito vitorioso por Flamengo e São Paulo, chega na hora certa para assumir a seleção. E a gente não pode deixar de citar aqui que Dorival Júnior, antes desse seu retorno ao futebol, estava aposentado, passou ali uns 2 anos só curtindo, e aí o Ceará é que resgatou o Dorival Júnior e aí ele teve essa retomada na sua carreira. Dá para dizer então que esse treinador da seleção brasileira reiniciou sua carreira aqui pelo nosso estado. E é interessante a gratidão no futebol, porque o Dorival, assim que recebeu o convite e aceitou para treinar a seleção, consta que ele fez uma ligação para o Robson de Castro, ex-presidente do Ceará, que o contratou na época para dirigir o Alvinegro. Então ele foi lá, o Robson, começou tudo aí. E a partir daí a carreira do Dorival deslanchou. Porque ele foi muito bem no Ceará, comandou aquela campanha histórica na Sul-Americana, veio o convite para o Flamengo, do Flamengo 2 títulos de expressão, Copa do Brasil e Libertadores, não renovou, foi para o São Paulo, em 2023 ele acabou tirando uma seca histórica. O São Paulo nunca tinha ganhado a Copa do Brasil e graças ao Dorival Júnior conseguiu esse título. Agora o que chama atenção é o contexto em que o Dorival acabou indo parar na seleção brasileira. Foi necessário uma manobra jurídica para tirar o então presidente da CBF do cargo. Esse cargo ficou vago, ele conseguiu uma liminar para retornar ao seu cargo. Aí quando ele volta, ele demite o Fernando Diniz e efetiva o Dorival Júnior. Apesar de uma manobra louca, eu posso até, sem sentido, né? Sim. A gente pode até dizer que ele acertou. Pode dizer assim? Pode dizer sim que acertou. Acho que era o melhor para o Brasil, para o futebol brasileiro, ter o Dorival, que chega para dar uma cara nova, um cara que já pedia passagem na seleção brasileira. E é muito interessante a coletiva dele essa semana, né? Tudo que ele falou de convocar o torcedor brasileiro, de fazer novamente o torcedor voltar a acreditar na seleção brasileira. Porque essa relação, Luiz Henrique, está muito arranhada desde 2014. Acho que ali foi o estopim, aquele 7-1 para a Alemanha. De lá para cá, a gente só se mobiliza e pensa na seleção brasileira a cada 4 anos para a Copa do Mundo e depois que é eliminado, é sempre aquele abandono na seleção. E uma coisa que pesa também, esse distanciamento, essa relação entre torcida brasileira e seleção, é o fato do Brasil jogar grande parte dos seus jogos bem longe daqui. Só joga aqui quando é obrigado. E com seleções também sem expressão, né? Você não vê o Brasil enfrentando aquelas seleções do primeiro escalão, como Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália. Você só vê jogando com o pessoal da periferia do futebol, Exato. né? Mas agora com o Dorival a tendência é que pelo menos vai começar diferente, porque os 2 primeiros jogos dele é 2 pedreiraças. Vai pegar a Inglaterra e a Espanha, isso lá na Europa. Apesar de ser amistoso. Mas tem um detalhe importante nessa coletiva aí do Dorival Júnior que você citou, que foi ele explicando o seguinte: é claro que o Neymar é importante, mas a seleção brasileira precisa aprender a jogar sem o Neymar. Eu digo para você o seguinte: acho que o recado foi bem dado. O recado foi bem dado, porque todo mundo lembra o que aconteceu em 2010, né? Exato. Quando ele era treinador do Santos, eles tiveram uma rusga. O Neymar tinha 17 anos na época, mas ficou marcado para sempre. Ele foi demitido do Santos por causa do Neymar. Foi uma queda de braço, Dorival e Neymar, e no final das contas sobrou pro Dorival. E agora ele disse que está tudo resolvido, que sempre que encontrou o Neymar, a relação entre eles é positiva, mas o recado foi dado. O Brasil precisa aprender a jogar sem Neymar. Camisa 8. Oferecimento. Norma Fest, a festa de prêmios da Normatel.